Meus irmãos, graça e paz. Vocês estão felizes com Jesus? Maravilha. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Quero desde já agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez subir a este altar para poder ministrar a palavra do Senhor. Eu estaria muito preocupado se a palavra fosse minha, mas como ela é de Deus, Deus certamente falará aos nossos corações. Mateus 8, de 5 a 13, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Prepara o terreno do nosso coração, ó Deus, para recebermos esta palavra, e fala com cada um de uma maneira muito especial, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre fé. Grande parte, das mensagens que eu prego aqui nesta igreja, eu falo sobre fé. E hoje eu quero pegar um pouco da técnica do pastor Ari. O pastor Ari vem cá na frente, faz uns negócios diferentes, e hoje eu vou fazer diferente também. Quem prega aqui, principalmente no domingo à noite, sabe que 5 minutos do tempo da gente aqui é muito precioso. A hora vai embora. Mas no ano de 2022, eu tive um ano muito abençoado por Deus. Deus, Ele me abençoou de uma forma muito especial. E chegou numa determinada hora, um determinado tempo do ano, lá por volta de julho, agosto, as coisas travaram, Cláudio? E eu faço parte do grupo de pastores. Quantas orações eu pedi lá no grupo de pastores, as portas fecharam. E nesse meio tempo eu recebi, alguém me mandou um louvor pelo WhatsApp, e eu ouvi, e aquele louvor impactou meu coração, e eu ouvi aquele louvor quase todos os dias, na minha angústia, na minha tribulação, na minha cabeça pensante, como Deus vai fazer isso na minha vida, por que isso não está acontecendo. Eu tocava esse louvor, colocava esse louvor para falar comigo, e Deus falava comigo. E esse louvor, queridos, ele acalmou o meu coração. Nas horas mais difíceis da minha vida, no ano passado, isso durou por volta uns 4 meses, esse louvor acalmou o meu coração. E nesse meio tempo, o ano passado, em maio, eu fui mais a minha família em São Paulo, e eu consegui pegar o visto para os Estados Unidos para toda a minha família. Eu cheguei ao ponto de marcar uma reunião, pastor Fabiano, com o pastor Valteci, e falar: pastor, se Deus não abrir a porta para mim até março, eu vou passar uma temporada lá. Mas eu falei isso, gente, com o meu coração apertado, porque eu não queria isso. Porque eu amo essa igreja, eu amo a minha célula. E eu não queria largar tudo aqui e ir para lá. Porque bastava só uma palavra de Deus na minha vida para a porta se abrir. E quando chegou, queridos, no mês de dezembro, bastou uma só palavra de Deus para as portas se abrirem. E eu gostaria de compartilhar com você esse louvor. Pode colocar aí. Eu vou sair da frente aqui, que eu não sou bonito, não.
que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver, Eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma, colocar tua fé em prova. Filho, no silêncio eu te conheço, som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. eu oro, E ouço teu clamor, eu choro, tua lágrima enxuga. eu clamo. Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, Filho, eu estou aqui. eu choro, Tua lágrima eu vi. eu clamo, e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. No silêncio te conheço, som dos teus pensamentos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. Teu silêncio não é o meu, nem tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo. E agora eu entrego pra você. E eu recebo. Eu te ouço, Pai, eu posso te sentir, respondo. se eu posso te ouvir. Eu abro o céu, Eu sinto o céu se abrindo sobre mim. estou contigo. Eu sinto sua presença. Tudo está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, eu tô aqui. Pai, eu posso te sentir, Eu tô aqui. tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui. Eu tô aqui. Estás aqui. Obrigado. Graças a Deus. Eu
espero que Deus ele tenha falado com você com esse louvor, como ele falou comigo, por bastante tempo. E, às vezes, só quem passa pelo silêncio de Deus sabe como é, né? É um pai orando para que Deus traga o filho, é uma mãe orando para que Deus cure a filha. Só quem passa por esse momento sabe. Mas uma coisa ficou bem claro para nós através desse louvor: Deus ele está conosco. Embora a gente não sinta, embora a gente não possa vê-lo, mas no silêncio dele, ele está trabalhando em nosso favor. Glória a Deus. Como eu disse, queridos, hoje eu quero falar sobre fé. E fé, quando a gente pergunta assim, o que é fé? Todo mundo já traz automático Hebreus capítulo 11 na cabeça. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. A gente tem esse conceito marcado na nossa mente por causa da leitura da palavra. Mas fé, queridos, é uma coisa muito simples de definir. Fé é acreditar. Fé é acreditar que Deus ele pode fazer o impossível na nossa vida. E quando nós lançamos mão da fé, coisas extraordinárias podem acontecer na vida da gente. Porém, o inimigo ele trabalha para que eu e você não exercitamos esse dom que Deus deu. Deus ele deu o dom da fé para todos nós. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, uns vão saber lidar com isso de uma forma diferente do outro, mas não existe ninguém aqui que pode dizer que não tem fé. Então, quando você olha para o conjunto da nossa sociedade, o que a gente vê na TV, o que acontece no dia a dia, o inimigo ele vai tentando minar a fé para que eu e você percamos a esperança ou largamos o evangelho de lado ou deixamos de acreditar que Deus pode fazer o impossível na nossa vida. E como ele faz isso? Ele vai lançando palavras, ele vai dando notícias para nós que vai deixando a gente ficar, vai fazendo com que a gente fique preocupado. Um dia desse eu estava vendo o jornal e eu vi uma notícia. O Ministério da Saúde adverte, 50% das pessoas têm problema cardíaco e não sabem. Ô irmão, aquilo entrou no meu coração, eu já comecei a fazer matemática, eu falei, lá em casa são 4, então 2 tem. A minha irmã tem 2 filhos, um tem, outro não. Lá em casa eu tenho que descobrir quem é que tem, o meu pai ou a minha mãe. Eu fiquei preocupado com isso. Mas depois eu caí na real. Como pode o Ministério da Saúde saber que 50% das pessoas têm problema cardíaco se elas mesmas não sabem? Ou se sabe quem é, porque não avisa, então? E a gente vai ficando preocupado com isso. Nossa, pai, agora eu tenho que malhar, eu tenho que deixar de comer isso, aquilo. Então é isso que o diabo faz, ele começa a lançar sobre as nossas mentes sementes de dúvida, de preocupações, para que a gente venha perder o foco. O governo mudou dia 1º de janeiro, amém por isso? Glória a Deus, o governo mudou. E quanta gente não está preocupada com isso, gente? Perdendo o sono, senta na mesa para comer um churrasco, está falando sobre política. Senta para poder conversar num café, está falando de política. Como a igreja vai ficar em meio a essa situação? Gente, a igreja vai ficar do mesmo jeito, porque o Deus da igreja é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vai continuar sendo, entra governo, sai governo, a igreja vai continuar rompendo em fé, porque ela não depende de estatística, ela não depende de previsões, ela não depende de plano econômico, a igreja depende de quem? Do Criador dos céus e da terra. Somente isso. Então, nós que cremos em Deus, nós sabemos que Deus ele vai continuar sustentando a sua igreja. E hoje eu quero falar, o tema da mensagem hoje é basta somente uma palavra. E eu quero falar de Deus, queridos, de um Deus que ele pode resolver situações desesperadoras na vida da gente. Lucas capítulo 17, versículo 5, diz assim, eu gosto de falar sobre fé por causa disso. Eu não acredito que a fé, queridos, é algo explosivo. Eu não acredito. Tem aquelas pessoas que fazem grandes milagres, que têm o dom. Mas nós, crentes, mais normais, nós somos alimentados por uma dose de fé diária.
Lucas 17, 5, os apóstolos dizem para o Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, você recebe um pouquinho de fé. Recebemos um pouquinho de fé hoje na escola dominical, que o pastor Ari pregando. Está recebendo hoje, na quinta-feira tem mais, e assim sucessivamente. E à medida que nós vamos nos alimentando, vamos fortalecendo a nossa fé, vai chegar uma hora que a nossa fé vai se adequar no ponto que Deus quer. É aí onde Deus trabalha. Então, eu acredito dessa forma. Hoje, você está aqui recebendo uma porção de fé da palavra de Deus. Amém? E voltando ao texto, havia um centurião, homem de posição elevada, homem que era respeitado na nação, e um dia ele chega e diz para o Senhor o seguinte: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus imediatamente vai responder para ele o seguinte: olha, não se preocupe, eu irei e lhe darei saúde. Então a primeira lição do texto que eu quero compartilhar com você é a seguinte, repita comigo: Jesus estará sempre disponível. Jesus estará sempre disponível para a sua igreja, gente. Tem gente que se acha inferior. Eu já vi pessoas querendo serem anjos, porque os anjos são seres celestiais, né? Mas para Deus, queridos, os anjos são menores do que nós, porque lá no céu não existe uma correlação de paternidade. A anjo nenhum Deus olha e diz: você é meu filho. A igreja sim. Então Jesus, ele estará sempre disponível para os seus filhos. Nós mudamos o governo agora, já falei, imagina aqui que alguém, não sei se alguém teria essa coragem, mas vamos lá, né? Pode ser que alguém aqui seja simpatizante e decida querer falar com o presidente da República amanhã. E ele vai primeiro procurar o presidente da associação do seu bairro. E ele fala assim: rapaz, eu tenho muita vontade de falar com o presidente. E ele vai dizer assim: olha, eu sou simplesmente o presidente do bairro aqui, mas eu conheço um vereador que pode te ajudar. E ele vai encaminhar para o vereador. E chega lá para o vereador e fala: ô vereador, eu queria falar com o presidente da República. E fala: rapaz, eu não posso fazer muita coisa não, mas eu conheço um deputado estadual que talvez te ajude. E chegando lá, o deputado estadual vai dizer assim: olha, eu não posso te ajudar, mas eu conheço um deputado federal que tem bala na agulha, ele vai te ajudar. E ele vai falar com o deputado federal que vai chegar: rapaz, olha, eu agora sou da oposição agora, mas eu conheço um senador que ele pode dar um jeito. E quando chegar no senador, ele fala: rapaz, eu vou tentar falar com o presidente. Quando você quiser falar com o presidente, o mandato dele já acabou e você não conseguiu. Mas imagina, irmãos, uma bela tarde, terça ou quarta-feira, aparece alguém lá na esplanada dos ministérios. Chega lá, vai passar pelos dragões da dependência, que são aqueles dois camaradas que ficam o tempo todo ali. Uma vez eu fui lá, irmão, eu tive uma dó daqueles homens. Ele fica ali parado o tempo inteiro sem se mexer. E eu, muito curioso, eu fui lá falar com ele. Ele falou: rapaz, eu não posso conversar não. Eu falei: tem certeza? Você não move não? Ele falou: não, fica aqui o dia todo parado. E vai passar por aqueles dois homens ali, e vai chegar lá na segurança e falar: olha, eu quero falar com o presidente. Mas aqui você não pode falar com o presidente dessa forma. Você tem que procurar os canais legais, você tem que mandar um e-mail e ver se o presidente pode te agendar. Falar: mas eu quero falar e quero falar com ele agora. E talvez o segurança vai dizer assim: olha, quem você pensa que é para você falar com o presidente a hora que você quer? Ele puxa a carteirinha e fala assim: eu sou filho do presidente. Sabe o que vai acontecer, queridos? O presidente vai falar com ele porque ele é filho. Assim é o Senhor com a sua igreja. Às vezes a gente dá a volta, mas Deus sempre estará disponível para a sua igreja. A gente só precisa pedir, a gente só precisa clamar, a gente só precisa se achegar a Ele, né? O salmista diz: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, quando o Senhor, Ele chega para aquele homem, né, e diz assim: olha, eu lhe darei saúde. Ele vai dar uma das respostas mais incríveis a ponto de chamar a atenção de Jesus. E vai dizer o seguinte: eu não sou digno, Senhor, que entres na minha casa, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. E hoje eu quero dizer nesta noite, queridos, que basta somente uma palavra da parte de Deus na sua vida,
para Deus mudar a sua situação aqui. E eu vou falar algumas frases aqui, não são frases de efeito, são convicções minhas. E se você acreditar, você diga amém. Basta uma só palavra de Jesus para Jesus curar a enfermidade aqui nesse culto hoje. Basta uma só palavra de Jesus para Jesus curar feridas emocionais aqui nesta noite. Basta uma só palavra para Jesus restaurar vidas nesse lugar. Basta uma só palavra para Jesus restaurar casamentos aqui. Basta uma só palavra para Jesus salvar os perdidos lá na sua casa. Basta uma só palavra para Jesus restaurar ministério. Você que está parado aí, basta uma só palavra e você pode dizer amém? Basta uma só palavra para Jesus entrar com providência lá na sua causa. Basta uma só palavra para Jesus fazer sair do papel os seus projetos. Basta uma só palavra para Jesus trazer prosperidade sobre o seu lar. E basta uma só palavra para você sair daqui com a resposta de Deus. E quantos creem, digam amém. É bom, gente, crer numa palavra como essa. É bom receber uma palavra de vitória na vida da gente. Tem uma irmã aqui na igreja, eu não estou vendo ela, eu acho que ela é uma consolidadora, uma do cabelo branco. Ela estava lá atrás quando eu cheguei. Eu não sei nem o nome daquela irmã. Ela está aí atrás? Está lá em cima. Eu não sei nem o nome daquela irmã, gente. Porque Fátima? Pois é, irmã Fátima. Queria dizer prazer conhecer Fátima, mas ela não está aqui. Irmãos, essa irmã, quando eu chego na igreja, eu não sei nem o nome dela, porque a gente não sabe o nome de todos. A gente está mais próximo dos da nossa célula, né? Aqueles que a gente tem mais contato. Mas essa irmã já tem um bom tempo que eu chego aqui na igreja, essa irmã me abraça e me dá um beijo e fala assim, pastor, Deus te abençoe. Irmão, às vezes eu já cheguei aqui com o coração pesado, principalmente no final do ano. E eu fico tão alegre, irmão, que quando eu chego aqui eu já caço ela para ganhar o beijo dela. E graças a Deus que a minha esposa que está ali não tem ciúmes. Aleluia, Mengão, aleluia. Então, queridos, basta uma só palavra. E o que chama a atenção de Jesus não é a posição social daquele homem. Aquele homem era um homem importante. Mas foi a fé que ele demonstrou ter. Ele poderia ter dito a um dos seus criados, olha, vá lá e fale com o Senhor. Não, ele quis fazer isso pessoalmente. Ele quis colocar em ação a sua fé. E a segunda lição é a seguinte, Jesus, ele conhece todas as nossas necessidades e no tempo dele, ele vai agir ao nosso favor. Às vezes a gente para, a gente pensa, a gente erra em pensar que Deus é o que o hino diz, é o que o louvor diz. Aonde está Deus? O que Deus está fazendo que Ele abençoa do lado e não me abençoa aqui? Onde está Deus que eu oro e não escuto Deus falar comigo? E às vezes a gente vai questionando, né? Não murmurando, mas entra aqueles pontos de interrogação na vida da gente. Eu quero que você aprenda uma coisa nessa noite. Jesus sabe quem você é, de onde você vem, para onde você vai e o que você precisa. Jesus sabe de tudo isso. Ele só não entregou ainda a bênção na mão da gente, porque não é a hora certa. Eu conversando com a minha esposa, e as portas fechadas, e eu cheio de planos para fazer. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu queria fazer aquilo, irmão, a minha cabeça rodando o tempo todo. E aí nós fomos num determinado lugar, e ao chegarmos em casa, nós conversamos, falei, amor, olha, eu estou com essa decisão agora na cabeça. Ela falou assim, eu pensei a mesma coisa. E começamos a orar, queridos, a partir dessa decisão, no final do ano, Deus abriu todas as portas que eu precisava que fossem abertas. Porque eu cheguei na vontade de Deus. Não adianta a gente ficar batendo a cabeça naquilo que não é da vontade de Deus, que não vai dar certo. Quando a gente alinha com Deus, aí o Senhor olha e fala, não, agora é a hora de abençoar. Então Deus sabe quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos e o que nós precisamos. Diga para o irmão que está do seu lado, irmão, Deus te conhece, tá?
E a primeira aplicação do texto é a seguinte, repita comigo, todos nós temos problemas. Uns maiores, outros menores, mas não existe uma bendita alma aqui que não tem algum problema. Todos nós. E o que a gente faz, queridos, quando a gente tem um problema? A gente precisa que ele seja solucionado. Até uns 15 dias atrás, eu vinha sofrendo com a crise de gastrite muito forte. Eu sentava naquele cantinho, eu gosto de sentar ali, já com um copo d'água e com a bala House no bolso, porque meu estômago queimava quase 24 horas por dia. E só quem tem isso sabe o mal que é. E minha mãe dizendo, vai no médico, vai no médico, vai no médico, que eu tinha medo de fazer o tal da endoscopia. E aí eu tinha um trauma, porque fizeram no meu filho sem ele adormecer, e ele se sentiu muito mal. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, não vou fazer não. E chegou uma hora que eu tive que procurar um médico. E há uns 15 dias atrás eu fui lá, marquei, me sedaram, louvado seja Deus. Eu não vi nada, a minha esposa disse que eu falei um monte de coisa, disse que eu só falava com o médico, senão eu gosto de churrasco. E realmente eu gosto de churrasco mesmo. É ou não é, amor? Eu só lembrava, e ela falou assim, você falou? Eu falei, não falei não. Falou, eu falei, mas se eu falei é verdade. Aí o médico me passou um remédio, queridos. Tem uns 15 dias que eu estou tomando. Nunca mais senti dor no estômago. Porque eu precisei entregar o meu problema na mão do médico. E quando o médico não pode fazer nada por nós, e quando a mente humana, os recursos humanos não podem fazer nada por nós, como é que a gente faz? A gente entrega para Jesus, gente. A gente coloca nas mãos de Deus. Teve uma época da minha vida, Cláudio, que eu estava pensando em orar em inglês para ver se Deus respondia em dólar, porque está 5, para ver se a coisa melhorava de tão apertada que estava. Eu estava pensando em passá-la do live, falei, eu quero aprender a fazer oração em inglês aí, que é para ver se Jesus responde em dólar, para ver se a coisa melhora. Eu sei, gente, que às vezes Deus permite a gente passar algumas situações difíceis, porque toda aprovação tem um caráter pedagógico na nossa vida. O Senhor quer que a gente aprenda alguma coisa com isso. E eu aprendi tanto desses últimos meses que o que eu errei, eu não quero fazer mais. Porque eu tenho uma palavra que eu carrego comigo desde quando eu morei em Portugal, a seguinte frase, para melhor muda-se sempre. Segundo ponto das minhas considerações aqui, o problema do centurião era grande demais, ele se viu incapaz de resolver. Aquele homem, querido, ele poderia dizer assim, olha, escolher 1, 2 ou 3 ou 4 criados ou até 100, que era aquele que ele detinha autoridade, sobre 100 pessoas. Olha, vá lá, procure Jesus, traga-o aqui, ou leva essa informação para ele, diz que fulano está doente, porque eu não posso sair daqui, que eu tenho muita coisa para fazer. Ele poderia fazer isso aí. E ele era um homem de autoridade. Mas tem coisa na vida da gente, queridos, que transcende a autoridade. É por isso que eu amo Jesus, porque tem coisas que só Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. É por isso que desde o dia 27 de dezembro de 1992, quando eu levantei a minha mão para aceitar Jesus lá em Rondônia, na cidade de Jaru, nunca mais eu deixei os caminhos do Senhor, porque Ele tem sido bom e fiel comigo em todos os dias da minha vida. Mesmo que eu não veja Ele trabalhando, mas Ele tem sido fiel. Mesmo eu achando que muitas vezes Ele está calado, Ele tem sido fiel. Jesus é bom.com.br. Terceiro, o centurião teve seu problema resolvido quando ele foi ao encontro de Jesus. Talvez alguém tenha falado para aquele homem, olha, se eu fosse você, eu não iria falar com Jesus, porque você é um centurião, você é um homem de alta patente, ele é um judeu, deixa que a gente resolva isso para você. Mas ele tomou, queridos, a melhor decisão da vida dele.
Diga comigo, o centurião saiu de casa. E quem gosta de ficar em casa, diga amém. Eu também amo ficar em casa, gente. Eu sou apaixonado com a minha cama, irmãos. Ontem eu fui no aniversário da minha sobrinha, quando deu 9 horas eu já escutei ela me chamando. Eu adoro ficar em casa. Mas existe um momento da vida da gente que a gente tem que sair de casa e vir para a igreja. Vir para os pés de Jesus. Colocar diante do altar dele as nossas necessidades. Existem bênçãos, querido, talvez você não saiba disso, existem bênçãos que só são reservadas quando há o ajuntamento dos santos. Tem coisas que Deus só vai fazer quando a igreja dele está reunida. Tem coisas que ele vai nos abençoar individualmente, mas tem bênçãos separadas por Deus só para quando a gente se ajunta. Salmo de número 133, ó quão bom é e quão suave que os irmãos vivam em ajuntamento, em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o vale de Hermon, e ele vai terminar o versículo dizendo o seguinte: porque ali o Senhor ordena a bênção. Então tem bênção que ela só te alcança quando você está junto dos santos. Diga para o irmão que está do seu lado, irmão, que bom que você saiu de casa. É bom sair de casa, gente. O centurião que nós estamos pregando sobre ele nessa noite, viu a cura do seu criado quando ele saiu de casa. A mulher do fluxo de sangue foi curada porque ela saiu de casa. O paralítico foi levado por seus amigos, que foi descido pelo telhado, viu a cura daquele homem porque ele saiu de casa. A filha de Jairo foi curada porque Jairo saiu de casa. A mulher cananeia recebeu a cura da sua filha porque saiu de casa. Os 10 leprosos foram curados porque saíram de casa. E hoje eu quero que você levante a mão, que eu vou declarar uma palavra de vitória na sua vida aqui hoje. Há um decreto de Deus na nossa vida aqui hoje, porque nós saímos de casa. Eu duvido se Deus não nos abençoará nesta noite. Claro que vai. Nós saímos de casa, estamos na presença dEle. E não precisava nem eu pregar aqui hoje, nem eu pregar. Porque o louvor já falou conosco. Então, queridos, tem muita gente querendo o milagre de Deus, tem muita gente querendo que Deus faça muita coisa, mas não quer sair de casa, quer ficar no conforto do lar, quer ficar na zona do conforto, ou como diz o Paulão, na zona da covardia. O Paulão gosta de usar esse termo, na zona da covardia. Então tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque a zona de conforto ela é uma zona perigosa. O conforto traz o comodismo traz a frieza traz o pecado, e o pecado traz a morte. Então sempre que você puder, querido, saia de casa e vem para a casa do Senhor para ser abençoado por Ele. Quarto ponto, o centurião sabia diferenciar poder de autoridade. Ele até tinha autoridade, queridos, mas estava fora do seu alcance curar pessoas. E hoje nós temos autoridade de declarar na nossa vida algo. Não há nada que nos impeça de abençoarmos uns aos outros aqui. Se você puder, assim, coloca a mão no seu irmão, assim, no ombro dele, e fala assim: irmão, eu te abençoe em nome de Jesus. Faça igual a irmã Fátima faz comigo. É bom ser abençoado. Mas você pode perguntar para mim: não, mas eu posso declarar uma coisa, algo na vida do meu irmão, mas eu não sei se vai cumprir. Queridos, o que cabe a nós é declararmos as bênçãos. O cumprimento cabe a Deus, porque o poder pertence a Deus. Salmo de número 62, 11 diz o seguinte: Deus falou uma vez, 2 vezes a ouvir, isto que o poder pertence a Deus. Esse versículo é um dos motivos, de muita discussão, como Deus pode falar uma vez e 2 vezes eu ouvi. Quando o salmista disse isso, uma vez falou Deus e 2 vezes a ouvir,
que o poder pertence a Deus. Essa palavra 2 vezes tem o significado de repetição. É como se Deus falasse uma vez só e no ouvido do salmista, todos os dias iria remoer aquela palavra: o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Deus disse uma vez, mas na cabeça dele, na minha mente, na sua mente, nós devemos acreditar no seguinte: o poder pertence a Deus. Quinto ponto. O centurião sabia que Jesus poderia reverter o quadro do seu empregado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos. Você já esteve aqui, só se você já esteve numa situação desesperadora. Levante a mão. Desesperadora, que você olha para um lado assim e fala: não tem jeito. Olha quanta gente levantou a sua mão. Tem coisas, queridos, que só Deus resolve. Eu não sei se vocês já ouviram aquele termo que tem horas que parece que a gente está no deserto. O deserto de Deus, preste bem atenção no que eu vou falar agora. O deserto de Deus é a escola do Espírito Santo na vida do cristão. Só quem já esteve lá sabe. Quando você está no deserto, alguém já foi a algum deserto aqui por acaso? Existem uns aí que se a gente for, a gente não volta, de tão grande que eles são. Alguém já foi nas dunas? As dunas você tem uma noção de como é um deserto. É areia para tudo quanto é lado. Lá, o sol parece que é mais forte e a noite parece que é mais fria, porque não tem nada que impede a ação da natureza sobre as nossas cabeças. Por isso que o deserto ele é a escola do Espírito Santo na vida do cristão, porque é lá no deserto que o cristão aprende a depender mais do provedor do que da provisão. Não sei se você lembra de Jonas, quando Deus manda ele ir pregar e ele não vai, ele senta e Deus faz nascer sobre ele o quê? Uma árvore, lugar seco, lugar que não tinha projeção de vida, mas Deus fez, porque Deus, ele trabalha na terra seca, Deus ele trabalha onde não tem água, Deus trabalha onde o homem diz, olha assim, não tem mais jeito, esse é o momento de Deus agir. É porque lá, no deserto, nós dependemos mais de Deus do que Ele pode oferecer. O centurião, então, quando ouve essa palavra, queridos, ele diz o seguinte: Senhor, basta só uma palavra. Essa palavra era tão forte que a fé daquele homem impactou Jesus. É difícil a gente ver na Escritura Jesus sendo impactado por alguma coisa, porque Ele é Deus. Muitas das ações do Senhor que são milagres são narrativas que Ele está operando milagres. Mas tem algumas situações que chamam a atenção de Deus. E esta é uma delas. Quando Ele diz, Senhor, não preciso que o Senhor vá lá. Basta somente que o Senhor abra a sua boca. Dê uma palavra na vida do meu criado. Eu só preciso de uma palavra. E como nós estamos fazendo, queridos? Será que nós estamos fazendo da mesma forma? Será que a gente está surpreendendo Jesus com a nossa fé? Porque a gente quer que o Senhor dê uma palavra na vida da gente. Amém ou não amém, como diz o Cláudio? Amém, a gente quer. Mas o que nós estamos fazendo, será que a gente, em meio a essa circunstância, o empregado doente, e ainda por cima endemoniado, atormentado, será que em meio a essa situação a gente está chegando para Jesus e dizendo, Senhor, basta só uma palavra, mas será que isso não está ficando só da boca para fora? Ou será que a gente está pegando essa palavra, já colocando dentro do coração e já fala, Senhor, valeu, já estou indo para casa porque eu sei que o meu criado está curado? Existem situações, queridos, que só vão mudar na vida, na minha vida e na sua vida, se a gente acreditar que elas realmente vão acontecer. Isso se chama fé.
E eu sei que não é fácil você estar embaixo e ficar me ouvindo falar, não, você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé. Não é fácil não, queridos. Tem hora que parece, né, que Deus não me ouve. Tem hora que parece que Deus sumiu. E o que é que a gente faz? Deixa Ele de lado? Não, já que o Senhor não está me respondendo, agora eu vou partir para outra. Não, queridos, não é isso que o Senhor quer de nós como igreja. Não se esqueça que o poder pertence a Deus. Diga comigo, o poder pertence a Deus. Sexto ponto, o centurião foi um agente de milagre na vida do seu criado. Hoje teve um culto muito abençoado aqui pela manhã, o pastor Ari pregou, e teve uma irmã que veio para orar aqui, que o senhor chamou, como é que é o nome dela? Otacília. Ela falou uma palavra muito interessante, falou, olha, nós vamos orar pelos enfermos, e muitos deles não estão aqui, é claro, alguns estavam, mas nós vamos ser agentes de bênçãos na vida dessas pessoas que não estão aqui. Aquilo entrou no meu coração. Como eu posso ser um agente de bênção na vida de uma pessoa? Talvez, querido, você esteja hoje como o centurião, você deixou um problema em casa. Talvez você conheça alguém que esteja com um problemão em casa também. E não importa o tamanho desse problema para nós hoje. O que importa é que Deus quer que nós sejamos um agente de bênção na vida de alguém. Você crê nisso? Você crê que Deus quer te usar para ser um agente de bênção na vida de alguém? Esse ano, eu conversei com meu filho, tem 8 anos. E a responsabilidade de criar os meus filhos na palavra é minha. Amém? E esse ano eu fiz como pastor Fabiano, eu coloquei um propósito no coração, eu vou ler a Bíblia 2 vezes. E eu sentei ele hoje lá no sofá, falei, olha, ano que vem, você tem 8, quando você fizer 9, você vai sentar comigo, todo dia você vai ler a Bíblia, com 10 anos você vai terminar de ler a Bíblia comigo. Ele falou assim, ó, beleza. Ele fala muito, irmão, você tem que ver. Meu filho é um tagarela, ele entra mudo e sai calado. Não fala nada, mas ele fez assim, ó. E o ano que vem, 1º de janeiro, eu vou sentar ele e vou ler a Bíblia com meu filho de 9 anos. Porque eu quero ser um agente de bênção na vida dele. Porque essa leitura vai fazer ele mudar o pensamento para os anos que virão. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele for velho, o que acontece? Jamais se desviará dele. Então, você e eu precisamos ser bênçãos na vida de alguém, um agente de bênção. Mateus 5, 15 e 21. A mulher cananeia foi agente do milagre na vida da sua filha que estava endemoniada. Marcos 8, 22, alguns homens foram agentes do milagre na vida de um homem que era cego. Em Lucas 7, 41, Jairo foi agente do milagre na vida de sua filha que estava quase morta. Em João 4, 46, um oficial do rei foi um agente de milagre na vida do seu filho que estava quase morto. E eu quero que você hoje, pelos olhos da fé, escolha alguém para ser um agente de milagre na vida dela em 2023. Talvez Deus trouxe aqui hoje para você ouvir esta palavra. Eu e você precisamos ser agente de bênçãos na vida de alguém. Se nós colocarmos esse desejo no coração, e esse desejo for de alcançar pelo menos mais uma alma, que não seja uma alma que é salva, o ano que vem, o final do ano, nós teremos que ter 2 cultos novamente, porque essa igreja vai dobrar de tamanho. Você crê nisso? Então escolha uma pessoa, um amigo, um parente, convide para a sua célula, deixa Deus lhe usar como um canal de bênçãos na vida de alguém. E para encerrar, queridos, que o meu tempo está terminando, talvez Deus te trouxe aqui para ouvir algumas verdades e lavar elas. Em Cristo, você pode tudo. Você pode dizer glória a Deus? Segundo, seus problemas têm solução. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro, você precisa sair de casa. Você pode dizer também glória a Deus? Algo extraordinário pode acontecer quando se tem fé. Você pode dizer glória a Deus?
e você pode ser um agente de milagre na vida de alguém. Você pode dizer glória a Deus? Fique de pé. Eu quero chamar aqui todas as pessoas que estão aqui hoje que não alcançaram da parte de Deus algo em 2022. O ano 2023, que ele só está começando. E ao contrário que muita gente anda pregando, eu creio que esse ano vai ser um ano do mover de Deus na vida da igreja. Porque, querido, você pode tirar de mim o meu carro, a minha casa, você pode tirar o que quiser de mim, você só não tira a fé. Isso é algo que ninguém pode tirar. Aquilo que está dentro do meu e do seu coração, ninguém arranca. Pode todo mundo pensar o contrário. Se nós formos um em meio à multidão, Deus já pode fazer milagre por causa de um. Eu quero orar com você hoje, depois o pastor Fabiano vai fazer o apelo. Eu quero orar por você, que em algum momento da sua vida em 2022, você se viu na letra daquele louvor no início. Você sentiu que Deus não te ouviu, você sentiu que Deus estava calado, você não ouviu a resposta de Deus, e você talvez até tenha dito, você não murmurou, é claro, talvez você tenha perguntado: Senhor, onde o Senhor está? Porque eu fiz essa pergunta várias vezes. Aonde o Senhor está? Quem me conhece aqui mais particularmente sabe que eu sou investidor. E os meus amigos tudo resolvendo a situação deles e a minha vida parada. Mas chegou o dia, gente, que houve uma palavra de Deus na minha vida. E se eu quisesse agora vender até a casa que eu morava, eu já tinha vendido. Porque começou a chover de comprador agora. Falei, agora eu também não quero mais não. Já fui abençoado o suficiente já. Tá bom. Então tem horas na vida da gente que só Deus sabe como o coração da gente está. E essa é a hora que Deus se revela para nós. Hoje Deus quer se revelar para você através dessa palavra. Eu creio que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida nesse ano. Eu terminei o ano, queridos, com o coração assim. Eu vim aqui na quinta-feira, se eu não me engano, a segunda quinta-feira do mês de dezembro. Eu estava na programação para pregar na noite da bênção. O pastor Tiago estava aqui. E eu preguei sobre gratidão. E na minha mensagem eu disse o seguinte: olha, eu aprendi com o pastor Johnny, que esteve aqui, e o pastor Celeste. A vinda daqueles homens aqui mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar. Porque eu era um homem, queridos, que eu já abria minha boca para orar pedindo a Deus. Quando eu dobrava meu joelho, o Senhor já ouvia de lá falar: lá vem o Samuel pedir, lá vem o pidão, porque eu pedia sem dó e sem piedade. Mas um dia o pastor John, em uma das suas ministrações, ele diz assim: olha, o que você pediu, Deus já ouviu. Você só precisa agradecer por aquilo que você já recebeu. Deus só não entregou na sua mão ainda. E a partir desta data, irmãos, não tem uma oração que eu faço que eu não comece dizendo: muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor já me deu, só ainda não recebi. E eu vim pregar sobre gratidão aqui na segunda ou terceira quinta-feira do mês de dezembro. E na minha ministração eu disse assim: eu creio que até o final do ano Deus vai mudar a minha situação. Antes do final do ano chegar, houve uma palavra de vitória de Deus na minha vida. E eu quero declarar isso na vida dessas pessoas hoje, que existe uma palavra de vitória na vida de vocês. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós, ó Deus, através dos louvores, através da Tua palavra pregada, Senhor.
Obrigado porque de alguma forma o Senhor sempre fala com a tua igreja, Pai. O Senhor sempre usa pessoas, ó Deus, para nos orientar. Tem usado os pastores dessa igreja, tem usado o ministério de louvor, ó Deus, aqui desta igreja, para nos fazer entender, ó Deus, que mesmo estando, ó Deus, não ouvindo a voz do Senhor, o Senhor continua do nosso lado. O Senhor continua ouvindo a nossa oração. O Senhor sabe quem nós somos, ó Deus. O Senhor sabe de onde nós viemos, para onde nós vamos, ó Deus, o que nós precisamos. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor tem contado os nossos dias, os fios de cabelo da nossa cabeça. O Senhor sabe de cor todos eles. Mas muitas vezes, ó Deus, o Senhor, ó Deus, nos coloca em situações para nos ensinar alguma coisa. Muitas vezes, ó Deus, o deserto tem chegado nas nossas vidas, e talvez o deserto esteja passando na vida dessas pessoas. E eu quero nesta noite, Senhor amado, declarar uma palavra de vitória na vida dessas pessoas, como teu ministro neste lugar, ó Deus. Que haja, Senhor amado, um mover das águas na vida dessas pessoas. Que haja um virar de chave, ó Deus. Que haja novidade de vida na vida dessas pessoas. Que 2023, ó Deus, seja um ano de vitória para a Igreja Vida, Pai. Nós dependemos, ó Deus, é do Senhor. A nossa fé está no Senhor. A provisão vem do Senhor. O nosso levantar é do Senhor. O nosso trabalhar é do Senhor. O nosso deitar é do Senhor. Tudo é do Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, visita o coração dessas pessoas agora. Passa, Espírito Santo, em revista nesses corações e faça estas pessoas entender, ó Deus, que elas precisam chegar aonde o Senhor quer que elas cheguem, para que o milagre do Senhor, ó Deus, possa acontecer. E talvez, ó Deus, esta noite já seja uma noite em que pessoas, ó Deus, vão sair daqui com a resposta do Senhor na vida delas. Assim, ó Deus, nós declaramos o Senhor e pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Pastor Fabiano.